Olá, estamos nós aqui novamente, né, para dar continuidade a essa questão do entendimento, né? Agora, hoje eu vou estar abordando um pouquinho as questões hormonais. Eu vou estar entrando numa parte um pouco mais técnica, talvez seja mais importante para a área médica, ou pessoas da área de saúde realmente, né, que tem um pouquinho mais de conhecimento, mas mesmo assim eu vou tentar fazer de uma parte, de uma maneira assim, bem tranquila, né, buscando isso para as pessoas também, as mães, né, que queiram entender um pouquinho mais desse mecanismo. O que acontece? Vamos ver aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês esse slide, que é o seguinte. O que é essa foto aqui, na verdade? Essa região aqui, tá? Isso aqui é uma ampliação disso aqui, tá bom? Essa região aqui se chama de hipotálamo. É uma região tão pequenininha. Onde que ela se situa, mais ou menos? Imagina que você está pegando aqui pelo meio, tá? Um pouquinho acima dessa base do nariz. Imagina agora um outro plano traçado mais ou menos por aqui, pelo lado. Então, você, com a junção desses dois planos, né, em cima do teto do nariz, tem uma glândula chamada hipófise. E acima da hipófise, a hipófise estaria ligada por essa região aqui, ó. Ela está vindo aqui embaixo. Eu vou adiantar um pouquinho o outro slide para vocês aqui, ó. Aquela partezinha aqui, ó, que eu mostrei, aquela pontinha, ela se liga a esta região aqui, que se chama hipófise. Tá bom? As pessoas, às vezes, que cuidam nessa parte mística e tudo, né, falam da questão do sexto chakra e tudo que pega a hipófise e tudo, né? E acima dela, aquela ligação aqui, ó, esse ponto aqui se liga e se abre nessa região, que se chama perto do tal do terceiro ventrículo do cérebro, ou seja, ele envolve. Eu lembro de um professor, uma vez lá de neurologia, na UF, que falou que o hipotálamo, para ele, era o baixinho folgado. O que é o baixinho folgado? Porque o hipotálamo é uma região que pesa em torno de 4 gramas, mas ele regula tanta coisa no nosso corpo, que por isso que ele chama, ele é o baixinho folgado, quer dizer, ele é tão pequenininho, mas ele regula muitas coisas. Apetite sexual, centro da sede, da fome, vários hormônios, mais de 10 hormônios ele está ocupando nisso, mas o objetivo aqui é a gente falar sobre a questão desses hormônios que vão afetar a questão da lactação. Muito bem, o hipotálamo, tá? Ele tem um prolongamento, que é isso aqui, que vai dar, na verdade, na neurohipófise. Imagina que é essa região aqui em rosa, tá bom? Chamada de neurohipófise, tá? Porque a hipófise seria tudo isso. No fundo, tá? A gente não teria uma neurohipófise, né? Porque a hipófise mesmo, isso aqui seria no fundo, porque é um prolongamento do hipotálamo. A dita neurohipófise nada mais é anatomicamente do que um prolongamento do próprio hipotálamo, porque ele não se separa. Agora, essa outra aqui, que é de uma origem embriológica, né, quer dizer, embriológica, de formação diferente dessa daqui, que é do sistema nervoso central, essa aqui já é diferente, é chamada de adenohipófise. Aqui, na neurohipófise, né, conhecida como neurohipófise, se produzem 2 hormônios. Quais são? São o hormônio antidiurético, que tem a ver a função de reter líquido no nosso corpo, e a ocitocina, aquele hormônio que eu falei, que tem uma função também de contratilidade do útero da mãe, né, no pós-parto, para contrair, para diminuir o sangramento, para esse útero evoluir o mais rápido possível, bem como fazer a contração, lembram-se, daquelas célulazinhas aqui, que são células musculares, mioepiteliócitos, que estão envolvendo aqueles ácidos que produzem leite, tá? Esse ácido, tá? Esse cachinho de uva, como fosse um balãozinho distendido, ele é formado de várias célulazinhas, que são as células alveolares mamárias. E são essas unidades aqui, pequenas unidades, que vão formar esse balãozinho aqui. E no meio dele vai cair o leite e vai seguir toda aquela árvore que eu havia comentado. O hormônio da prolactina, desculpa, ele vai agir dentro desses pontinhos aqui para estimular a produção de leite. E a ocitocina aqui por fora, tá? Então, vamos lá. Agora, é muito comum, às vezes, as pessoas acharem assim, a mãe não está tendo leite, está com falta de ocitocina, ou seja, essa região aqui,
que é tão microscópico. Gente, isso aqui, para quem não sabe, é microscópio mesmo. Tem que pegar microscópio, cortar, às vezes, aquilo ali, né? Quando a pessoa é morta, claro, né? Um animal e tudo, para você ter uma noção disso aqui. É só a nível microscópico que se vê. Imagina uma coisinha que pesa 4 gramas que está lá no meio do nosso cérebro, tá? Então, essa região aqui, que esses núcleos aqui mais verdinhos aqui, são os supraópticos. Eles são responsáveis, essa região aqui, de produzir o hormônio antidiurético. Já o hormônio da ocitocina viria dessa região aqui, núcleo paraventricular. Então, agora imagine, isso aqui produz vários tipos de hormônios ou células nervosas, né, que são produzidos por células nervosas, que vão descer, tá? Esses dois aqui, ó, tanto esses produzidos por essas, esse parece um peixinho verdinho aqui, e essa região, eles vão descer por essa parte, que é esse prolongamento, que é conhecida como neurohipófise. Então, a secreção deles, desses hormônios, ela desce por aqui, pelo próprio axônio, que é um prolongamento da célula nervosa, e ficam armazenados aqui embaixo em vesículas. Então, quando o comando vem lá de cima, para que se tenha que liberar, vem o impulso nervoso e libera os hormônios na circulação aqui, tá? E cai o corpo inteiro. E eles vão ter ação onde eles têm que agir, onde eles tiverem receptor para agir. Já na região da adenohipófise, que é aqui, os hormônios vão vir de todas essas regiões aqui, tá? Então, e aí as pessoas acham que, por exemplo assim, uma mãe que não tá saindo bem leite, tudo tá com falta de hormônio. O que eles vão lá? Pegam aquela ocitocina nasal e mandam espirrar no nariz dela. Então, imagina uma coisa, você teria uma lesão tão caprichosa de função só nessa região aqui, de todo esse hipotálamo que é tão minúsculo, tão minúsculo, tão minúsculo. Não teria como, sim, afetar todos os outros hormônios. Porque aqui nessa região, você vai ter 8 hormônios que vão suprir, tá, essa outra região aqui, que é por um outro mecanismo, não é a célula nervosa que vai descer por aqui, como desce nessa parte rosa e vem para essa parte azul. Por aqui um outro mecanismo, vem pela circulação porta. Muitas pessoas às vezes já ouviram falar da veia porta, né, circulação porta no intestino, sim, que vai para o fígado. O que na verdade é um sistema porta, tal como o do fígado? É o seguinte, o sistema porta é um sistema que une 2 leitos capilares, ou seja, o sangue do nosso corpo, ele sai, né, da aorta, que é uma grande artéria, e vai se distribuindo, até ficar bem no capilar, que vai lá nas células do corpo. E ele tem que retornar. E volta com veinhas pequenininhas, maiorzinhas, até entrar no coração pelas tais famosas veias cabas, né, superior e inferior. Então, o sangue ele vai, se capilariza uma única vez e volta. O sistema porta ele une 2 leitos capilares, ou seja, esse sangue que era para vir daqui, irrigar, virar um capilar, e daqui voltar como se fosse daqui, entenda? Ele não, ele se recapilariza novamente. Então, por ter um leito capilar aqui do vaso, ele forma veinhas já maiorzinhas. E aí ele se recapilariza novamente. Então, essa veia de ligação, esses sistemas venosos de ligação, se chamam sistema porta. Tá bom? Então, imagine que haveria uma lesão tão caprichosa para que tivesse falta só desse hormônio. E até pelo seguinte também, a diferença apenas entre o hormônio antidiurético, que é formado dessa região, e dessa região aqui, é de apenas 2 aminoácidos, são muito semelhantes, tá bom? E aí, os outros hormônios que vão sair dessa região e vão cair, né, nessa circulação e descendo por esses vasinhos, e aí vão chegar nos seus setores específicos aqui, que vão ter ação de liberação desses hormônios, desses 8 hormônios que estão aqui. Nessa região, que hormônios a gente vai ter de liberação? Vai ter o GH, que é o hormônio de crescimento, o FSH e o LH, que são hormônios que têm muito a ver com a questão, tá, de maturação de células, tanto do ovário da mulher, quanto da questão de espermatozoide dos homens e tudo, né? Então, vamos ter também a prolactina, que é um hormônio, o hormônio que, no caso, é importante para nós, para a produção de leite, daquela célula pequenininha que eu falei, daquele ácido mamário, né, chamado de ácido mamário, da célula alveolar, e como também o TSH, que vai ser liberado aqui, que é o hormônio que vai estimular a tireoide. E, por último, depois desses 5,
nós vamos ter o quê? Um hormônio bem grandão, uma peça bem grandona, que vai ser quebrada em 4 pedaços. Tá? Esses 4 pedaços vão ter uma peça de transporte um pouco maior e vai ter o tal do ACTH, que é o hormônio que vai agir na glândula adrenal ou suprarrenal, como alguns conhecem, né, também, que ela fica acima dos rins. E vamos também ter o quê? A formação, depois de quebrado, então, esse pedaço grandão, ele é quebrado e vai sendo quebrado, tá? Em 4 pedaços, numa peça de transporte. Um pedaço vai ser o ACTH, um pedaço vai ser a beta-lipotropina, e depois que essa beta-lipotropina também é quebrada, tem uma beta-endorfina, ou seja, um hormônio que ajuda na questão de dores, para aliviar as dores, uma endorfina, tá? Um hormônio próprio nosso. E aí cai na circulação e vai embora e vai ter a sua ação no corpo. Então é muito importante a gente ter isso aqui. Não é falta de ocitocina nenhuma que essa mulher vai ter com relação a isso. E com relação à prolactina, agora vamos falar mais dela, ela é estimulada de que maneira? Ela tem células que estimulam a sua liberação, tem o próprio hormônio que ajuda a estimular também o hormônio que vai estimular a tireoide, que é o TRH. O TRH, ele sai dessa região, vai para essa região, libera o TSH, que vai até a tireoide para liberar, ajudar a fabricar o hormônio da tireoide. As pessoas que têm hipotireoidismo têm um problema normalmente na glândula da tireoide. Mas o principal mecanismo de estímulo à prolactina não é nem o hormônio que estimula a prolactina, mas sim o contrário. A prolactina, no fundo, ela é um hormônio que, sobretudo, ela é inibida por um hormônio chamado dopamina. Então, enquanto essa dopamina ela está sendo inibida, tá? A prolactina ela vai sendo inibida, tá bom? Agora, se a gente suprime essa dopamina, a prolactina sobe. Então, é dessa forma que acontece. Daí vem aquele outro problema também, que algumas pessoas acham que é o fato da mãe não ter leite tem um efeito colateral de um medicamento, né, que é comercialmente chamado como Plasil, que é um remédio para vômito, que a droga é a metoclopramida. Essa metoclopramida tem um dos efeitos colaterais, qual? Suprimir quem suprime a prolactina de agir. Ou seja, imagina que eu sou uma pessoa que segura um cachorro. Estou lá, segurando, né? Alguém que me segura faz com que eu libere o cachorro, ou seja, a prolactina. Então, quando a dopamina é suprimida nessa região do hipotálamo, a prolactina sobe. Tá bom? O centro que faz isso. Claro que também tem os outros hormônios, mas o principal mecanismo realmente da secreção de prolactina tem a ver com a questão da liberação de dopamina no hipotálamo. Muito bem. Agora, imagine uma coisa, a pessoa vai dar um medicamento para talvez, quem sabe, esse medicamento vai ter um efeito colateral para que essa mãe possa produzir leite. E a grande confusão, qual é? É achar que galactorreia, tá, que seria esse escape que algumas mulheres em vigência do uso de prolactina poderiam ter, seja a mesma coisa que lactação, que é totalmente diferente. Liberar pequenas gotinhas, pequenas quantidades em algumas mulheres como efeito colateral, isso não tem nada a ver com lactação. Até porque é importante que quando a gente, não sei se alguma de vocês já percebeu e tudo, né? Para mim isso é até muito comum. Tem muitas mães que às vezes falam assim: ah, doutor, o meu filho só mama um peito só. Tem algum problema? Problema não. Na verdade não teria problema, mas a gente tenta fazer, né? Porque vai ter uma assimetria mamária. Essa assimetria. Ou seja, a mama que vai produzir leite vai ficar um pouco maior e a outra que não produz vai estar menor. Agora imagine, se fosse só a prolactina, que a gente vai fazer isso depois na outra sequência, tá? Só a prolactina responsável pela produção de leite, como que um peito que não é mamado não está com o mesmo tamanho do peito que é mamado? Será que tem um guarda de trânsito aqui nos vasos de sangue que vão entrar na mama da direita e na mama da esquerda, dizendo o seguinte, ó,
só vai para aquele peito de lá, que a criança só mama aquele. E para esse não vai. Ou seja, o hormônio circula desde daqui de cima, da base do fio do cabelo da mãe, até a ponta do dedão dela, no corpo inteiro. Só que ele vai agir no local onde ele tem que agir, que no caso é naquela célulazinha, que eu vou voltar a mostrar para vocês aqui, para a gente não estar esquecendo, tá? Que é muito importante isso. Daquela célulazinha aqui, que é a célula alveolar. Ou seja, ele vai cair na circulação e vai agir nessa célula aqui, tá bom? Então, como é que a gente vai ter uma separação disso? O hormônio circula no corpo inteiro, vai em qualquer lugar, só que ele vai ter o seu sítio de ação quando ele se ligar no receptor dele, que é naquela célulazinha, para produzir leite. Então, como é que vai ter um desvio? Ah, só entra o hormônio para essa mama, para outra mama não existe, não entra. Isso não tem cabimento. Então, não adianta você ficar querendo dar Plasil, dar metoclopramida para achar que a mãe vai produzir leite em razão disso. Como também da ocitocina, como se tivesse um problema a nível central no hipotálamo. Que se a gente não tiver hipotálamo, a gente morre. Então, vai ter um problema a nível microscópico, naquele centro produtor, mas só na fase da gestação, né, e da lactação. No restante da vida da mulher, tudo funciona muito bem, o que não é. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, sobretudo, depois na outra parte de sequência, a gente tem que entender mais uma vez, e eu dou esse apelo para vocês. Sem pega correta, não há amamentação efetiva. E para fazer pega correta nas mães, tem que praticar. Isso não é um hábito cultural, foi no primeiro vídeo que eu falei, isso já é um problema que a mãe não acredita nela mesma, a própria família não acredita dela, a sociedade não acredita. Como eu reforço aqui, a sociedade acredita que a mãe não pode ter parto normal, a sociedade não acredita que a mãe não possa amamentar o próprio filho, e isso beneficia as corporações, em prejuízo de mãe e de bebê. E outra questão também é que no parto natural, né, que hoje tentam resgatar a questão do parto humanizado, que é extremamente importante, imagina a mulher que passa por uma cesárea, então é muito pior, né, porque depois que tem o parto normal, né, vai bem, porque não abriu, não cortou o abdômen, não cortou o útero, né, nada disso. Então, a mulher, problemas intestinais, de cólica, porque abriu o abdômen, a mulher não consegue eliminar gases, não consegue evacuar, porque o abdômen é assim, você abriu ele para, né? Ele para. Sobretudo a questão, né, do estômago, principalmente. O intestino, ele até que vai bem, mas chega lá no colo também, ele para. Então, isso vai gerar muita dor nessa mãe. E essa dor, ela vai inibir também, né? Ela vai inibir aquele que vai estar liberando a prolactina. Ou seja, mães que têm muita dor, na verdade, têm elevação do nível de prolactina, porque a dopamina vai ser suprimida. Né? Ela não vai ter, então vai acabar liberando. Então, pessoas que têm muito estresse, né, dor e tudo, reduz a ocitocina, e isso é normal, que a ocitocina normalmente ela dá prazer. Então, reduz a ocitocina e vai elevar a prolactina em momentos de dor. Ou seja, ela já tem mais prolactina do que o normal. Então, não adianta querer que o remédio faça um efeito mínimo do mínimo do mínimo, colateral, se é que vai fazer naquela mulher, para achar que ela vai amamentar. Então, as pessoas têm que realmente, os profissionais de saúde, têm que realmente ensinar a mãe, dar confiança, ouvir a mãe na sua problemática. Não só informar, mas, sobretudo, ouvir e entender. Agora, o que eu sempre observei e reforço mais uma vez é que toda vez que a gente ensina a pega realmente correta e vê efetivamente e faz a mãe, antes de sair do consultório, fazer essa pega, porque é ela que vai ter que fazer, e se tiver um membro da família, é muito importante que ele veja também você ensinando, porque ele vai reforçar aquela ideia que você está ensinando para essa mãe, para dar o apoio dentro de casa, né, para passar leite de vaca depois, seja da Danone ou da Nestlé, ou leite de vaca de saquinho, de caixinha, para que ela possa efetivamente amamentar essa criança. Porque problemas às vezes existem mesmo, tá? Então, às vezes precisa de um profissional, de uma equipe de banco de leite para estar acompanhando essa mãe. Mas o que eu observei na minha história é de que quando a gente realmente ensina uma boa pega, eu acho que 80% das mães amamentam direitinho.
Então a gente tem que sair daquele discurso tipo, que é só assim, ela não amamentou porque ela é preguiçosa, ela não amamentou porque ela quer, porque a mãe dela, a avó da criança ficou incentivando mamadeira. Não é não, a maioria não é isso não. Eu também aprendi a mesma coisa, porque a gente só fica naquela verborragia que eu sempre falo. Mas quando a gente de fato ensina e a mãe vai para casa, não sente mais dor para amamentar, e a criança mama, a criança dorme, ela consegue dormir um pouco, descansar, orienta a família sobre tudo isso, da questão para auxiliá-la também, né? Porque a coitada já tem que amamentar, às vezes amamentar de madrugada, ainda tem que lavar, passar, cozinhar, fazer tudo, e às vezes o maridão quer saber só ele ver o jogo do Coringão, o que não adianta. Tem que colaborar, a família tem que colaborar, porque essa mãe já tem realmente um trabalho grande nesse momento. Mas é em benefício da família, tá bom? Então depois a gente vai seguir nos outros momentos, tá?